No esporte, basta um instante para tudo sair do comum. Um lance improvável, uma reação surpreendente ou uma situação que ninguém imaginava. Quando menos se espera, o jogo toma um rumo diferente e vira assunto para sempre. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá. Tênis é um esporte que exige muito esforço, concentração e resistência. Mas nessa partida um detalhe acabou desviando a atenção do jogo e deixando tudo bem engraçado. Resolveram colocar microfones perto das jogadoras para captar melhor os sons da quadra. O problema? Pegaram mais do que deviam. No meio dos pontos, as jogadoras faziam aqueles barulhos de esforço, que é super comum. Só que com o microfone tão perto, esses sons ficaram bem altos e um pouco estranhos. Primeiro, o público começou a rir baixinho. Depois, as próprias jogadoras perceberam e não conseguiram segurar a risada. Foi o suficiente para todo mundo cair na gargalhada. Os comentaristas tentaram seguir normalmente, mas dava para notar que estavam segurando o riso. A partida ficou difícil de acompanhar, porque a cada jogada, os microfones entregavam mais uma cena engraçada. No fim, as jogadoras conseguiram se concentrar e seguir o jogo, mas depois desse dia, talvez pensem duas vezes antes de usar microfones tão potentes em uma partida de tênis. Levantar peso não é brincadeira e os atletas dessa modalidade sabem bem disso. Mas às vezes o corpo responde de um jeito inesperado. Foi exatamente o que aconteceu com uma competidora durante o Raw Unity Powerlifting Championships. Bovenmenselijke inspanning van haar. Ela estava focada, pronta para levantar uma carga impressionante. Concentração total, respiração controlada e toda a força que tinha. Mas no meio do esforço, algo aconteceu. O corpo dela não aguentou a pressão e, sem conseguir evitar, acabou vomitando ali mesmo, no meio da competição. O momento foi registrado e logo começou a circular pela internet. Muita gente ficou surpresa, outros fizeram piada, mas ela não se abalou. Pelo contrário, levou tudo na esportiva e ainda mandou um recado para quem também treina pesado. Disse que estava orgulhosa por não ter desistido e que entende que essas coisas fazem parte do esporte. Mesmo depois do susto, ela seguiu firme na competição, mostrando que nada iria parar seu desempenho. E uma coisa é certa, esse momento virou um dos mais inusitados já vistos no levantamento de peso. No mundo do breaking, criatividade e autenticidade são essenciais, mas quando a australiana Rachel Gunn, conhecida como Ray Gunn, levou isso ao extremo, a internet não perdoou. Ela subiu ao palco dos Jogos de Paris com um estilo único, cheio de movimentos ousados, incluindo um que foi apelidado de canguru. A intenção era mostrar algo diferente para os juízes, mas o que conseguiu mesmo foi virar meme e receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Além dos passos inusitados, até o uniforme virou motivo de debate. Enquanto outras competidoras apostavam no streetwear tradicional da cultura hip-hop, Ray Gunn vestiu as cores oficiais da Austrália. Para ela, isso era uma forma de representar seu país com orgulho, mas alguns espectadores acharam que destoava do restante da competição. Mesmo com as críticas, ela não se deixou abalar. Disse que sabia que não teria chances contra atletas mais novas e mais rápidas, então apostou naquilo que faz de melhor, sua própria identidade no breaking. Segundo ela, pode não ter sido o que a maioria esperava, mas foi fiel ao seu estilo e ao que acredita. Apesar de não ter avançado na competição, Ray Gunn deixou sua marca e provou que no breaking nem sempre vencer é o mais importante. O que vale mesmo é ter personalidade e coragem para se destacar. No salto triplo, cada movimento precisa ser preciso para garantir um bom desempenho. Mas para uma atleta chamada Alexandra Nasteva, a tentativa não saiu como planejado e gerou um momento que chamou atenção pelo jeito desajeitado da execução. Ela começou a corrida concentrada. Tudo parece sob controle, mas na hora do impulso as pernas acabam ficando completamente desalinhadas. Em vez de um salto fluido, o que se vê é um movimento estranho, meio travado, que compromete toda a tentativa. Assim que aterriza na caixa de areia, dá para perceber que ela percebeu o erro na hora. Sem precisar que ninguém diga nada, a expressão no rosto entrega a frustração. Contrariada, ela sai da área de competição, provavelmente pensando no que deu errado e no que poderia ter feito diferente. Ela vai para seu segundo salto e novamente acaba não conseguindo performar da melhor maneira.
Aquele dia realmente não era o dia dela. Erros acontecem, até mesmo para os melhores, mas no esporte o que vale é seguir tentando, ajustar os detalhes e voltar ainda mais forte na próxima oportunidade. Logo no primeiro jogo do Mundial Feminino Sub-17 de basquete, um lance inacreditável deixou todo mundo sem entender nada. O confronto entre México e Eslováquia teve um momento de pura confusão que com certeza vai ficar marcado. A jogadora mexicana foi para o lance livre, mas desperdiçou as duas chances. A bola sobrou para a defensora da Eslováquia, que sem pensar muito acabou fazendo uma cesta contra o próprio time. Um erro que já seria suficiente para chamar a atenção, mas o pior ainda estava por vir. As jogadoras do México, ao invés de aproveitar o presente e seguir o jogo normalmente, simplesmente esqueceram para qual lado estavam atacando e começaram a jogar contra a própria cesta. Como se tivessem trocado de lado sem perceber, elas deram sequência ao lance como se nada estivesse errado. Do banco de reservas, os técnicos demoraram alguns segundos para reagir, tentando entender o que estava acontecendo. O público também ficou sem acreditar no que via. Só depois de alguns segundos de pura confusão, alguém finalmente alertou as jogadoras, que voltaram para a quadra do jeito certo. Lances errados acontecem no basquete, mas esse foi longe demais. É o tipo de jogada que vai ser lembrada por muito tempo e, com certeza, entrar para a lista dos momentos mais inusitados do esporte. Jogo pegado é comum no futebol, mas o que aconteceu no confronto entre LSU e Ole Miss foi além do esperado. Durante uma partida decisiva do torneio da SEC, o clima esquentou de vez e acabou resultando em um verdadeiro caos dentro de campo. Tudo começou com uma disputa de bola mais dura no meio de campo. As jogadoras de ambos os times não gostaram nada da intensidade da jogadora. Em questão de segundos, a tensão virou empurra-empurra. O árbitro tentou conter a situação, mas o estrago já estava feito. Três jogadoras acabaram sendo expulsas depois da confusão: Ramsey Davis, de Ole Miss, e Maya Gordon e Ramsey Noel, de LSU. Com isso, todas elas terão que cumprir suspensão e ficar de fora do próximo jogo de suas equipes. A final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de 2024 foi pura adrenalina. De um lado, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda. Do outro, a equipe canadense liderada por Brandy. O jogo foi intenso do começo ao fim, mas o momento específico chamou a atenção e gerou muita discussão. Um confronto direto entre Ana Patrícia e a canadense na rede. Tudo aconteceu após um ponto disputado. Brandy virou de forma intensa, caminhando até a rede para comemorar. Ana Patrícia interpretou aquilo como uma provocação e foi para cima encarando a adversária de perto. As duas trocaram olhares firmes e a tensão ficou evidente. A arbitragem não interveio e a partida seguiu pegando fogo. Mesmo com o clima esquentando, a dupla brasileira manteve a concentração e não deixou a pressão abalar o desempenho. Jogando com inteligência e precisão, Ana Patrícia e Duda dominaram os momentos decisivos e garantiram o ouro para o Brasil. A comemoração veio com alívio e emoção, enquanto do outro lado da quadra, Brandy e sua equipe mostravam a frustração da derrota. Depois da partida, Ana Patrícia explicou o ocorrido. Segundo ela, tudo não passou de um momento de jogo, algo comum em partidas tão disputadas. A canadense, por sua vez, afirmou que estava apenas vibrando com a sua equipe e não tinha intenção de provocar. Independentemente da interpretação, o fato é que esse duelo virou um dos momentos mais marcantes da competição. No vôlei de praia, além de força e técnica, o lado emocional pode definir quem leva a medalha para casa. E dessa vez, a frieza e a determinação das brasileiras fizeram toda a diferença. Tênis é um esporte intenso e quem acompanha sabe que os gritos das jogadoras fazem parte do jogo. Mas às vezes esses sons inesperados acabam criando momentos bem engraçados. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria Sharapova em uma partida eletrizante. A disputa estava acirrada, com as tenistas se esforçando ao máximo para cada ponto. Como de costume, os gritos de esforço estavam lá, mas tudo seguiu dentro do esperado. Até que em um momento decisivo, Sharapova percebeu que não conseguiria alcançar a bola e soltou um "ai, ai", totalmente diferente do que se ouve nas quadras. O tom aflito e a forma espontânea com que ela reagiu deixou a situação engraçada. No fim, não foi só o ponto perdido que chamou a atenção, mas sim esse detalhe inesperado que transformou um momento comum de um jogo de tênis em uma cena memorável. Esse tipo de situação prova que mesmo em esportes de alto rendimento, os atletas são humanos e que até os maiores nomes do esporte podem protagonizar momentos espontâneos e engraçados.
O jogo de basquete seguia normalmente, com as equipes concentradas e a torcida acompanhando cada lance. Mas de repente algo inesperado aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Durante o arremesso a bola bateu no aro, quicou de um jeito estranho e acabou ficando presa bem no topo da estrutura da cesta. Por um momento, os jogadores e a arbitragem ficaram sem reação. O jogo foi paralisado e enquanto todos olhavam para cima, tentando encontrar uma solução, a situação começou a ficar engraçada. Foi aí que o técnico de um dos times resolveu agir. Pegou outra bola, mirou e com um arremesso certeiro, conseguiu desencaixar a bola que estava presa. A torcida foi ao delírio. O ginásio inteiro vibrou como se fosse um ponto decisivo. O técnico, que só queria resolver o problema, acabou virando o destaque do momento. Aplausos, risadas e até brincadeiras entre os jogadores tornaram essa pequena pausa um dos momentos mais divertidos da partida. Apesar de não ser algo comum no basquete, quando acontece sempre rende boas risadas. Nem sempre são as jogadas impressionantes que chamam a atenção. Às vezes, basta uma bola presa e um técnico com uma boa mira para roubar a cena. Era um jogo de futebol feminino e as equipes estavam disputando cada lance com muita energia. O placar ainda estava indefinido e ninguém queria ceder espaço para o adversário. Até que em uma jogada mais dura, uma jogadora deu uma entrada violenta na adversária, quase derrubando-a no gramado. A câmera acompanhou o lance rapidamente e, sem muita demora, mudou para outro ângulo, continuando a transmissão como se nada tivesse acontecido. O jogo seguiu por alguns segundos até que o som do apito chamou a atenção de todo mundo. Quando a câmera voltou, a cena já era outra. As duas jogadoras estavam brigando no meio do campo. A discussão esquentou rápido com empurrões e caras fechadas. O juiz correu para segurar as duas e, pela intensidade da briga, todo mundo já esperava cartões vermelhos e expulsões, mas surpreendentemente o árbitro decidiu seguir outro caminho. Para surpresa geral, ele apenas conversou com as jogadoras e mandou a partida continuar. Sem muitas opções, elas voltaram para o jogo, ainda visivelmente irritadas, mas cumprindo a decisão do juiz. Uma cena, no mínimo, inusitada para um jogo de futebol. O ringue mal soou o primeiro gongo e a luta já estava decidida. Em julho de 2020, a boxeadora Seniesa Estrada protagonizou um dos nocautes mais rápidos da história do boxe feminino, finalizando a luta contra Miranda Adkins em apenas 7 segundos. O combate aconteceu no Fantasy Springs Casino, na Califórnia, e gerou uma grande repercussão entre fãs e especialistas. Assim que a luta começou, Estrada partiu para cima sem hesitar. Com um golpe certeiro, encaixou um cruzado de esquerda, seguido por uma sequência implacável. Adkins, por outro lado, mal teve tempo de reagir. O árbitro não teve escolha, a não ser encerrar o combate na hora. O resultado não só manteve Estrada invicta, com um impressionante cartel de 19 vitórias, mas também levantou questionamentos sobre a organização da luta. Muita gente considerou o confronto um grande erro, alegando que a adversária não estava no mesmo nível técnico. Alguns críticos chegaram a sugerir que a luta deveria ter sido cancelada antes mesmo de acontecer. Apesar das críticas, Estrada afirmou que o combate trouxe visibilidade para o boxe feminino e atraiu a atenção de grandes nomes do esporte. Para ela, independentemente do desfecho, foi um momento marcante na sua carreira. Era para ser apenas mais um jogo universitário de basquete, mas o que chamou a atenção desta vez aconteceu fora da quadra. No meio da partida, uma líder de torcida do St. Bonaventure University decidiu sair abruptamente do ginásio, claramente irritada. Atrás dela, sua treinadora a seguia, também demonstrando descontentamento. A cena deixou o público confuso e logo começaram as especulações sobre o que poderia ter acontecido. Pouco depois, a própria cheerleader Hannah Coney explicou a situação nas redes sociais. Segundo ela, um jogador do time adversário teria feito um comentário ofensivo diretamente para ela, deixando-a tão indignada que não conseguiu continuar ali. O suposto responsável pela provocação foi identificado em reportagens como Jordan Nesbitt, um calouro da equipe de St. Louis University. O caso gerou bastante repercussão, com muitas pessoas criticando a atitude do atleta. Em competições intensas, é comum que as emoções fiquem à flor da pele, mas ninguém esperava um episódio como esse em um ambiente universitário. A Universidade de St. Louis foi procurada para comentar o ocorrido, mas até o momento não deu nenhuma resposta oficial sobre o caso. Enquanto isso, Hannah recebeu bastante apoio por sua atitude, mostrando que dentro ou fora da quadra, respeito deve ser prioridade em qualquer esporte.
A atleta Beatrice Chepkoech acabou passando bastante vergonha durante uma edição do Campeonato Mundial de Atletismo em 2017, quando disputava a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina. Por incrível que pareça, Beatrice errou o percurso da sua prova, passando pelo lado de fora dos obstáculos, enquanto todas as outras competidoras foram para a esquerda, enfrentando os obstáculos de frente. O erro de Chepkoech custou sua possível colocação no pódio. Ela teve que voltar e caminhar pela água, perdendo preciosos segundos e ficando muito atrás das colegas competidoras. Caso ela tivesse seguido pelo percurso normalmente, poderia ter muito bem vencido a competição, pois seu desempenho estava excelente até aquele momento. O pior desse erro foi a vergonha que ela passou por ser um erro completamente amador, algo praticamente inaceitável em uma competição mundial. No entanto, vale lembrar que durante momentos de estresse e exaustão, esse tipo de equívoco nem deveria ser tão estranho assim. Mas por que não vemos mais casos absurdos como esse? Bom, esse é o nível de excelência dos atletas globais. Ao se enganar, Chepkoech ilustrou como esses atletas precisam desempenhar o seu papel tão bem no aspecto não somente físico, quanto mental e emocional durante as competições. Nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, a judoca alemã Martina Trajdos roubou a atenção da plateia e do mundo, mas não por conta de suas habilidades marciais, e sim pelos tapas que seu treinador, Cláudio Pusa, deu bem na cara dela antes da garota subir para o tatame. Pois é, se fosse depois da luta e ela tivesse perdido, ainda que ele não pudesse cometer uma agressão dessas, pelo menos justificaria o motivo de sua raiva. Mas por que o próprio treinador bateria na sua atleta dessa forma? Ele também deu uma bela chacoalhada na alemã, agravando a violência descabida. No entanto, Martina não questionou o ato. Após receber os tapas, foi para sua luta na maior normalidade, como se nada demais tivesse acabado de acontecer. Após o vídeo de Martina sendo agredida viralizar, causando revolta entre os fãs de artes marciais, ela precisou vir a público defender seu treinador e explicar o que havia acontecido. Na verdade, por mais estranho que pareça, essa é a forma que ela escolheu para se aquecer. Ao ser chacoalhada e estapeada, sua adrenalina dispara, deixando a lutadora mais alerta para sua competição. Claro, mesmo após ouvirem a explicação, muitos fãs continuaram chocados, condenando essa prática. Nos esportes, tudo pode acontecer, ainda mais em competições de times, como é o caso do voleibol. A versão feminina do esporte, principalmente, é bastante chamativa, por conta das suas belas jogadoras. No entanto, as sul-coreanas gêmeas Lee Jae-yong e Lee Da-yong, que eram famosas praticantes do esporte, acabaram chamando atenção por todos os motivos errados, quando em fevereiro de 2021, Da-yong tentou expor sua veterana Ki Yong-kyung, alegando que estava sofrendo bullying. Yong-kyung não sofreu nenhuma espécie de punição por conta das alegações, mas Da-yong e sua irmã perderam a carreira por conta dessa publicação. Várias alegações bem sérias começaram a surgir na internet, de antigos colegas de classe das irmãs Lee. As publicações contaram que as duas praticaram crimes horríveis, incluindo agressões físicas. Além disso, outros 2 jogadores do vôlei sul-coreano masculino também vieram a público acusar as garotas. Elas decidiram assumir os erros e pedir desculpas públicas, mas a situação não parou por aí. Mais de 100.000 pessoas assinaram uma petição para expulsá-las da seleção, e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, elas não podem nem trabalhar como treinadoras devido ao banimento da Associação de Voleibol da Coreia do Sul. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.